Juliana, muito bem-vinda ao Nossa Voz, esse espaço aqui na plataforma Feminismos Plurais dedicado ao diálogo e à amplificação das nossas discussões. A gente já começa, eu quero pedir, por gentileza, que você se apresente para as pessoas que nos assistem. É um prazer estar aqui, estar conversando com você também, Tiago. Meu nome é Juliana Teixeira, eu sou professora e sou pesquisadora vinculada à Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros, que é a ABPN, e sou vinculada também ao NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu atuo na docência há alguns anos. Perfeito, já sinto o cheiro de uma conversa potente. Juliana, a gente estava alinhando algumas coisas aqui, né? Então, é, é muito forte a sua contribuição para as discussões nas agências antirracistas, nas discussões sobre gênero, e, enfim. Nesse sentido, eu queria que você pudesse, por favor, pontuar e localizar, a partir das suas pesquisas, daquilo que você está produzindo, como racismo e misoginia se entrecortam como pressupostos que estruturam as relações sociais no Brasil, marcando corpos de mulheres negras. Bom, eu acho que, né, nós, mulheres negras, enfrentamos os desafios dos efeitos de um sistema sociopolítico e econômico racista, né? Pesando sobre nós aí efeitos de anos de um projeto excludente de sociedade, né, que coloca sobre as mulheres negras o peso das interseccionalidades de gênero, de raça, classe, sexualidade na construção de desigualdades, né? E aí é importante também a gente pensar a questão não só de mulheres negras cis, mas também as mulheres negras trans, né? Porque sobre elas pesam ainda mais marcadores de desigualdade, né? E há anos, Lélia Gonzalez nos brindou com reflexões potentes sobre os efeitos do racismo e do sexismo na sociedade brasileira, né? E um deles envolve a construção e demarcação das pessoas negras como lugar social, né? E no que se refere às mulheres negras, no contexto do trabalho, por exemplo, né? Que é um debate que eu tenho feito dentro do campo da administração, que a gente tem feito dentro do campo, nós temos demarcações históricas e simbólicas que, primeiro, em função do aspecto racial, né, essas pessoas elas não são nem consideradas humanas, né, assim, como as teóricas negras e negros têm refletido ao longo dos anos, né, e sobre elas há uma demarcação identitária a determinados trabalhos, determinadas identidades sociais, como as que invocam, por exemplo, para essas mulheres negras, o mito da mãe preta, que, né, remete à personagem das mulheres negras escravizadas, né, sendo a mulher negra aquela que vai ter o seu corpo lido como o corpo estrito, por exemplo, de uma trabalhadora doméstica, num contexto de sociedade que subalterniza a trabalhadora doméstica, de alguém que trabalha com serviço de limpeza, com serviços de cozinha não gourmetizada, né, porque a gente tem um campo aí da cozinha gourmetizada construída, apropriado pela branquitude, né, enfim, com as atividades do servir, ou para os trabalhos do cuidado, né, assim, que estão na base da pirâmide, por exemplo, do serviço de saúde, como no caso de termos no contexto das organizações de saúde, muito mais mulheres negras atuando como técnicas de enfermagem, por exemplo, o que é muito gritante se a gente sobe nessa pirâmide, conta quantas médicas negras temos, por exemplo, né, e essa questão das organizações de saúde, da precarização do trabalho, né, dos profissionais de saúde nesse momento de pandemia, por exemplo, é um debate que é urgente que a gente faça, né? Então, os efeitos que se pesam nesses intercruzamentos é que a gente tem, né, uma sociedade em que a mulher negra ela ocupa a base da pirâmide socioeconômica, né? Ela está na base dessa pirâmide, depois seguida pelos homens negros e aí pelas mulheres brancas e depois os homens brancos, né? No caso das mulheres travestis, por exemplo, né, temos demarcações sócio-históricas que as ligam, por exemplo, ao trabalho do sexo, como se não fosse possível a gente visualizar essas mulheres em outros contextos de trabalho. Enfim, então são muitos desafios no que se refere a essa demarcação que pesa, seja por efeitos estruturais de uma sociedade que ainda vive apenas um terço, né, de uma não escravização legal, mas que ainda Uhum. segue, enquanto projeto de sociedade, num governo da vida e da morte de pessoas negras, né? E aí as mulheres negras elas estão em altos índices de informalidade no contexto do trabalho, e quando elas estão no contexto de trabalho formal, elas ainda ocupam majoritariamente os postos mais precários de trabalho,
sendo minoria nos postos mais altamente hierárquicos de trabalho, de tomada de decisão, o que evidentemente se repete no contexto da gestão pública, nos espaços formais de representação política, né? Quando a gente e aí no contexto do trabalho, a gente tem uns debates que a gente faz, por exemplo, no campo da administração, é como a gente tem um modo taylorista de produção como modo originário das organizações modernas, que estabeleceu uma divisão aí entre o trabalho intelectual e o trabalho físico. Só que essa divisão ela não é uma discussão, por exemplo, só do ponto de vista do trabalho isoladamente. É preciso que se pense quais são os intercruzamentos disso com os aspectos de classe, raça e gênero como opressões estruturais, né? Quando a gente fala dessa separação entre trabalho intelectual e físico com base da constituição das organizações modernas, existiu sócio-historicamente, né, quando a gente fala dos processos de colonização, uma cor de quem estava nesse trabalho físico, né? Isso vai se reproduzir nessas dinâmicas de como isso, o mercado de trabalho hoje ele está posto, está construído, né? E quando a gente fala, por exemplo, do espaço de representação política, essas mulheres ainda têm suas trajetórias marcadas por violências que as querem silenciar, né? Até hoje não sabemos quem mandou matar Marielle Franco, né? Essa é uma vereadora que tinha sua trajetória marcada pelo enfrentamento desse tema excludente. Boa parte delas tem ainda sua existência, as vivências marcadas por um direito a uma maternagem, por exemplo, que é negado, né? Quando são gritantes os índices de jovens e crianças pretas que são mortos todos os dias. A gente está vendo, né? E aí eu gostaria de trazer assim, para reflexão, por exemplo, a Oyeronke Oyewumi, que é uma professora e pesquisadora feminista nigeriana. Ela pensa o que ela chama de política do conhecimento feminista e ela propõe uma articulação entre o conceito de gênero e o campo da crítica africana. E aí, quando ela vai reconhecer gênero como uma construção sociocultural, ela se indaga sobre quais são as outras opressões que o conceito de gênero ajuda a expor ou ocultar. E aí ela trabalha, por exemplo, com a concepção de maternidade como possibilidade de manutenção ancestral, mais do que uma questão de relação, de poderia ser reduzida a relações entre os gêneros, por exemplo. É muito comum que a gente debata a maternidade numa relação estrita entre gêneros, né? Mas é importante que a gente pense a maternidade com a possibilidade de manutenção ancestral. E aí, quando a gente e não como uma replicação de corpos pretos do trabalho precarizado no contexto capitalista, né? No sentido de que eu estou fazendo com que essas mães elas vão parir os seus filhos para se tornarem novamente para ir mantendo e repondo, né, essa mão de obra que vai manter aí essa ruptura entre o trabalho precarizado e o trabalho que está nas mãos aí preponderantemente da branquitude. Então, nesse processo é importante que a gente ressignifique isso e esses debates, quando a gente intersecciona o gênero com essas outras opressões, a gente consegue estabelecer mais caminhos aí de enfrentamentos coletivos. Juliana, uau, estava certo. De fato, já uma potência aqui na sua fala e nas questões que você levanta. Você me fez lembrar de uma discussão do Quijano, quando ele vai trabalhar com colonialidade, colonialismo, né, de poder, e quando ele vai falar sobre trabalho, e ele diz que o processo de trabalho no Brasil ele foi forjado a partir dessa construção de um destino para pessoas negras, né? Então, é muito sofisticado, por exemplo, a dinâmica do racismo, quando a gente pensa que pessoas brancas, na construção da lógica socioeconômica do Brasil, foram direcionadas para o trabalho assalariado e pessoas negras foram localizadas na escravização. E aí essa dinâmica, ela parece muito natural, mas na verdade ela expressou toda uma conjuntura política e ainda expressa quando a gente vai trabalhar com esses dados que você está trazendo em relação às mulheres negras, né? Então, nós ainda enfrentamos a colonialidade como um sistema que gerencia as nossas relações socioeconômicas, né? Assim, é muito pontual isso que você está dizendo. E aí eu já queria trazer uma outra questão, já quero trazer uma outra questão. Quando a gente vai ler sobre esses dados dos lugares sociais que as mulheres negras são alocadas, mulheres cis e trans, eu me lembro muito do Attili Bembe, quando ele vai falar
da supressão de direitos, né? Assim, da necropolítica como essa organização de poder que faz com que, diante de corpos pretos, de corpos negros, as normas sociais elas são suspensas. E aí, eu queria que você pudesse comentar, na dinâmica do trabalho, como, diante de corpos de mulheres negras, essas normas são suspensas. Como que a gente pode pensar essa dinâmica da necropolítica nesse contexto do trabalho, das empresas, da pirâmide social, da precarização do trabalho de mulheres negras? Sim, eu acho que, primeiro, só fazendo, acho que é uma ótima pergunta, né? Assim, só fazendo uma referência também ao seu comentário sobre o debate do Quijano, eu acho que tem uma dinâmica aí também fazendo uma relação com essa sua segunda pergunta, que é de uma construção, quando eu falo, por exemplo, das experiências de maternidade, que elas são postas muitas vezes por mulheres, que elas vão parir seus filhos e depois vão ter que velar os seus corpos, né? E são destituídas desse direito, e essas crianças também são. Ao mesmo tempo, eu estabeleço um reforço numa dinâmica discursiva de como o trabalho ele é dignificante. Então, por exemplo, essas mesmas mães aí dos jovens da periferia, elas vão comemorar, por exemplo, quando seus filhos conseguem acesso ao trabalho, porque a gente tem um discurso social que o trabalho ele é dignificante. Então, essa incorporação, por exemplo, de como o acesso ao trabalho ele classifica os sujeitos, ela é bastante simbólica, né? Porque quando eu falo desse acesso ao trabalho, e aí não importa se é um trabalho precarizado, ele dá uma condição de dignidade simbólica para esse sujeito. Inclusive a gente vai ver, né? Quando um jovem ele é morto na periferia, em favela, os primeiros discursos que vai vir, mas ele era um sujeito trabalhador. Não, meu filho era trabalhador. Né, assim, como se o oposto justificasse, por exemplo, né, essa incorporação de que o oposto justificasse não ter acesso aos direitos humanos básicos, né? Então, nesse processo, quando a gente tem uma sociedade extremamente desigual e que para essas pessoas, né, negras a gente não teve essas políticas de correção desses efeitos de uma escravização, né, de anos, a gente tem uma falsa consciência de um pressuposto de que, bom, está trabalhando, tem que agradecer. Né? Então, assim, essa ideia de um trabalho que aí não importa quais são as condições desse trabalho. Então, Uhum. quando a gente fala dessa questão das mulheres negras, né, assim, de como essas normas, elas acabam, diante de corpos negros, as normas de exposições políticas, elas são suspensas. Quando a gente fala, por exemplo, do contexto do trabalho, e a gente vai falar de política de crescimento, né, de corporação, de carreira, por exemplo, é muito importante a gente falar que o próprio debate sobre carreira é um debate posto, priorizado pela branquitude. Né? Uhum. Assim, por exemplo, como que a gente pode discutir carreira de mulheres negras num contexto macro se a gente não está ainda, enquanto sociedade, garantindo um trabalho digno para essas mulheres? Né? Assim, então, é possível que a gente dizer que essas políticas de crescimento das escaladas corporativas elas não tocam mulheres negras pelo entrecruzamento do racismo e da misoginia, porque se a gente não pensa em projetos de mobilidade para essas mulheres negras no trabalho, né, a gente está colocando em suspensão todas essas disposições. Né? Então, e aí é importante a gente pensar que, embora a gente observe nos últimos anos o crescimento de mulheres negras no contexto corporativo, impulsionado inclusive pelas políticas afirmativas, né, garantiram o maior acesso das pessoas negras nas universidades públicas e também por políticas de diversidade no contexto corporativo, né, que são políticas que ainda deixam muito a desejar, a gente ainda está falando de algo que é muito pequeno diante de uma população de maioria negra. É muito pequeno, né? Enquanto a gente não tiver pessoas negras, mulheres negras ocupando os mais diversos espaços, especialmente espaços decisórios, a gente não consegue pensar que políticas de carreira toquem mulheres negras. E aí eu digo mais, assim, não é somente falar sobre termos políticos de diversidade, implementar políticas que permitam esse acesso para essas mulheres negras. Esse movimento ele precisa ser efetivo, né? Para ser efetivo, ele precisa ser feito de maneira coordenada com movimentos sociais, com os movimentos negros, com as articulações e frentes antirracistas localizadas, inclusive, no entorno de onde está a organização. Assim, é uma ilusão a gente achar que as corporações conseguem, no Brasil, desenvolver políticas de diversidade efetiva, consigam combater, em seu contexto específico, os efeitos conjugados de racismo e misoginia, se elas não constroem isso junto com as pautas e movimentos.
né, ouvindo o pulsar do que está acontecendo. Então, por exemplo, qual que é o pulsar dos movimentos negros em relação a determinadas empresas hoje? Qual que é o pulsar dos movimentos das mulheres negras em relação a determinadas empresas hoje e ao contexto do trabalho? Quais são as frentes, por exemplo, das trabalhadoras domésticas organizadas, né? Que é um movimento que ele é bastante silenciado, invisibilizado, mas existe. A gente tem a Federação Nacional dos Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, tem o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas, né? Que são organizações aí que acabam sendo silenciadas nesse enfrentamento. Então, se a gente desconsidera todo esse movimento, a gente desconsidera que as insurgências contra essas opressões que sofrem as mulheres negras devem ser combatidas a partir de projetos de sociedade que são pensados por lutas coletivas dessas mulheres negras. Incrível. E eu penso nessa mesma direção, Juliana. Assim, por mais que as pessoas tentem fazer com que nós pensemos que nós conseguimos sozinhos e sozinhas, é importante que nós nos aquilombemos, né? E as nossas lutas, elas são coletivas sempre, né? As nossas alianças, elas precisam ser anteriores a essa incorporação nos lugares de trabalho e tudo mais, até para a gente conseguir fazer essa disputa mais forte, né? Mais fortalecida. Perfeito. Juliana, nesse cenário da pandemia, né, do Covid-19, nessa crise sanitária que a gente está passando, você consegue, a partir das suas pesquisas, enunciar uma relação entre a violência, o racismo, violência doméstica, né, assim, esse cenário, ele diz alguma coisa sobre a precarização e a violência contra as mulheres negras? Sim, primeiro que em relação à precarização, né, a gente pode ver que nos trabalhos essenciais, as trabalhadoras, né, que não tiveram a oportunidade de ficar em casa desde o início da pandemia são, sobretudo, mulheres negras. A gente tem um caso emblemático aí, né, enfim, do Miguel, filho da Mirtz, né, que foi morto numa situação, né, em que, bem num contexto de alta da pandemia, né, de várias mortes, em que ela leva o filho, né, a gente está num contexto em que não há aulas nas escolas, ela leva o filho para o trabalho, né, e tem que deixar o filho aos cuidados da patroa e ele cai do prédio, né? A gente está falando de um contexto e aí é sempre bom pensar que a gente sempre está falando de coisas antecedentes, né, assim, de realidades que antecedem a própria pandemia e que vão ser intensificadas no contexto da pandemia. Então, por exemplo, se a gente tem pessoas que estão em processo de saúde mental, né, prejudicados nesse momento, que eu acho que é algo que é sistêmico, a gente vai ver muito mais também manifestações racistas, né, assim, muito mais práticas de violência explicitadas com as pessoas que estão nos lugares de maior vulnerabilidade, que vão estar nos supermercados, que nunca fecharam, enfim, que vão estar nesses espaços todos de atendimento para a população, os entregadores de aplicativos e por aí vai. Né? A gente pode dizer aí, por exemplo, em relação à violência doméstica, né, que é um outro processo também, em que houve uma vulnerabilidade maior, né, em função da gente ter que estar em distanciamento social, isolamento social, de mulheres, né, que tiveram que estar mais com seus companheiros. Então, houve aumento, né, desses índices de violência doméstica. E aí a gente pode dizer que as mulheres elas são construídas como um corpo que pode apanhar e sofrer com os efeitos de uma conjuntura social e uma crise sanitária numa escala como essa. Né? Seja na precarização da vida, seja na precarização das relações violentas como a estrutura cis-heteropatriarcal construiu. Né? E aí é nesse sentido que a pandemia ela nos coloca diante de uma realidade que antecede mesmo. Né? Assim, a violência contra as mulheres é um problema estrutural e que deve ser enfrentado dessa maneira, a partir de políticas efetivas de combate e a partir de uma educação para as relações de gênero na sociedade. Né? Assim, que deve ser permeado já nos primeiros processos de socialização, nas escolas, né? E a gente se questionar, por que se naturaliza que se tem posse sobre o corpo da mulher? Por que se naturaliza que ela tem condicionamentos de vida diferentes? Por que se naturaliza que em briga de mulher não se mete colher? Né? É muito conveniente ser reforçado, porque só precariza ainda mais as mulheres que já estão em condições de precarização. Né? Ainda mais as mulheres negras, as mulheres empobrecidas, que estão ainda em condições de dependência econômica de seus companheiros, embora haja muitas vezes um discurso neoliberalizante de gênero que queira fazer a gente entender que essas coisas não existem mais.
E aí a gente precisa falar, inclusive, também, pensando nessas interseccionalidades, do capitalismo, né? Assim, porque o capitalismo, enquanto sistema, ele é reforçado quando há uma vinculação entre a precarização econômica, raça e gênero, né? Porque deixa essas mulheres ainda mais submetidas aos efeitos do nosso sistema econômico, né? Assim, ainda mais vulneráveis e, portanto, com menores condições para se envolver em lutas políticas contra a estrutura. E aí, assim, e voltando para a discussão sobre a educação para as relações de gênero na sociedade, essa é uma educação que ela é urgente, né? Porque mesmo as dinâmicas também de responsabilização dos homens que são praticantes de violência doméstica, os homens negros também vão ser os que mais vão sofrer de maneira violenta com esses mecanismos punitivos, ou seja, mesmo as punições elas são seletivas, né? E nesse processo é importante que a gente parta para dinâmicas interseccionais de educação, porque se as mulheres negras estão na base da pirâmide em termos de condição socioeconômica no Brasil, os homens negros estão logo acima delas nessa pirâmide, né? Então, assim, é muito mais interessante que a gente pense nesse processo, inclusive de conscientização racializada, para que as violências de gênero que ocorrem também nas relações, né, dentro das relações raciais, né, por exemplo, entre homens, um homem negro com uma mulher negra, isso também haja uma consciência maior para como a gente tem efeitos conjuntos de opressão, né? Então, eu acho que ele é um debate que ele é complexo e que deve ser sistêmico, e a gente tem que começar um movimento também de colocar na roda, né, assim, na discussão, as pessoas que estão nessa condição de privilégio, né? Quem está em lugar de privilégio precisa se mexer, né, para que essas alterações elas ocorram. É importantíssimo, né, que a gente coloque o dedo na ferida, né, Juliana? Que a gente não só saiba que os problemas existem, mas que a gente também se movimente para fazer com que eles se desarticulem, né? É importante mesmo. Juliana, e para a gente já caminhar para o fim, passa rápido demais o tempo, né? A gente está conversando e passa muito rápido. Na sua perspectiva, quais são, né? Você já pontuou a questão do letramento racial, né? Assim, da vinculação aos movimentos organizados, movimentos negros organizados. E quais são os outros elementos que você considera importantes para que a gente consiga enfrentar no campo do trabalho, por exemplo, essa relação estreita entre a misoginia e o racismo? Bom, eu acho que, né, sim, é preciso a gente investir no letramento racial crítico, é preciso fazer isso de maneira conciliatória com os temas de opressão diversos, né, como eu já disse aqui. A gente não pode negar gênero, a gente não pode negar raça, a gente não pode negar classe, e aí, quando a gente não nega essas categorias e seus efeitos diversos nas lutas anticolonialistas que são necessárias, a gente entende que as formas de combate elas são formas coletivas, como eu já disse, e aí voltando ao debate do verbo aquilombar que você disse, né, assim, como disse a Conceição Evaristo quando ela foi convidada a escrever um poema para o ano de 2020, né, o que ela disse era, e ela não sabe, acho que nem dava para prever o quanto isso ia ficar mais ainda importante em 2020, é tempo de se aquilombar, né, assim, a gente só se aquilomba se a gente toma consciência da nossa condição de opressão. E, para além disso, né, eu acho que, voltando ao que eu tinha dito na questão anterior também, a responsabilização das pessoas que ocupam os lugares de privilégio nesse sistema e que a gente consiga, inclusive, estabelecer até mecanismos punitivos, educativos, que vão para além da perspectiva individualizante. Né? A gente tem um sistema criminal no Brasil, por exemplo, que nos leva a punir individualmente, mas a gente precisa pensar em mecanismos punitivos de corporações, a gente precisa pensar em mecanismos punitivos mais sistêmicos para que a gente consiga romper com essas estruturas de maneiras mais evidentes, né? Assim, para que a gente não caia no erro de patologizar determinados comportamentos racistas e patologizar aspectos que, na verdade, são macroestruturais. Eu acho que eu vou recorrer à Grada Quilomba, né? Ela vai discutir algumas fases do processo de tomada de consciência do lugar de privilégio na discussão racial, no livro Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano, né? Ela vai falar que existe, né, por parte dessas pessoas que ocupam lugares de privilégio, algumas fases dessa tomada de consciência, dessa condição de privilégio.
que é a fase da negação, da culpa, da vergonha. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, né, é que a gente tem que ir além, a gente tem que ir para a fase do enfrentamento e da ação, né, que é a última fase que ela vai apontar ali. Eu acho que é para ontem. Acho que era isso. Juliana, quero te agradecer muito, mas antes de despedir de você, queria que você dissesse o que você está fazendo, o que você está produzindo, como nós podemos te achar, como que a gente pode seguir nesse diálogo com você, ler o que você está produzindo, né, dialogar com você cada vez mais. Enfim, a palavra é sua. Tá. Bom, eu tenho algumas vinculações, né? Eu sou do campo da administração, e temos um grupo, por exemplo, a gente trabalha, eu e mais outras 3 pesquisadoras, né, que são Josiane Oliveira, Ana Diniz, Mariana Mazzini. A gente veio construindo uma temática dentro das discussões da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração, dentro da divisão de estudos organizacionais lá dentro. A gente tem levado esses debates, né, conduzido esses debates sobre as dinâmicas interseccionais, né? Então acho que dá para acompanhar pelos trabalhos que vão, pelos debates que a gente, pelas mesas que a gente constrói dentro desse espaço específico, né? Que no ano que vem essa temática ela vai se chamar Estudos Organizacionais Interseccionais. Bom, tenho produzido artigos científicos, né? E, enfim, aí a gente tem o Lattes aí, que acaba sendo essa documentação nossa, né, como professora pesquisadora, e tem esses vínculos aí com o NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo, né? E também faço parte do IALOD, que é um grupo de pesquisa de mulheres negras da UFES. Então, eu acho que dá para a gente acompanhar para esses movimentos coletivos nossos. E eu acho que tem também um acompanhamento que eu acho que é muito bacana. Eu acho que nesse vídeo também eu posso estar falando com outras pessoas, até da área da administração também, porque é muito comum, a área de administração é uma área que esses debates, né, não eram muito comuns. Né? A gente tem uma coletiva de mulheres pesquisadoras de administração que chama Coletiva Compa, né? Então eu sou uma dessas mulheres da coletiva. Então a gente tem algumas produções coletivas aí nesse processo, e tenho feito um debate, produzido aí um material sobre trabalho doméstico, que vai ser em breve publicado. Uau, axé. Juliana, que honra ter você aqui. Muito obrigado, viu? Espero que a gente continue trocando, que cada vez mais nós possamos agir, né? E chegar nesse estágio de enfrentamento como você e a Grada Quilombo pontuou. Um abraço para você, muito obrigado em nome da plataforma, da Djamila, em meu nome, enfim. Espero que a gente possa se abraçar em breve. Um Fique bem, abraço viu? e já sei. Até. Tchau.